meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim e espero que também vocês estejam prontos para mais uma aula de literatura. E dando continuidade ao nosso assunto sobre modernismo, hoje iniciaremos o segundo momento desse estilo, artístico, literário que vai ocorrer no Brasil. Então a gente está falando do modernismo da segunda fase. Esse momento que vai de 1930 até 1945. Nós vamos estudar essa literatura, claro, dando enfoque em alguns escritores, ok? Aproveito então já para chamar a atenção, para o quadro que está atrás de mim, tá? Vou mostrar para vocês esse quadro. Olha só, esse quadro aí se chama Os Operários, de Tarsila do Amaral, tá? Foi pintado, colocado em exposição em 1933. Então, esse quadro já vai trazer um pouquinho do que vai ser esse segundo momento modernista, É um segundo momento em que temos características da primeira fase do modernismo, porém, outras características entrarão nesse segundo momento, principalmente em falar as questões sociais. Então, o social vai se fazer muito presente nessa segunda fase, ok? Só pelo quadro aqui, a gente já consegue ter essa ideia, Estamos falando de um quadro de 33, Temos aí os operários, os trabalhadores que vão representar a massa trabalhadora no Brasil, certo? Bem, então vamos ao que nos interessa. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela e vamos falar um pouquinho desse momento, então, do modernismo. Só para a gente poder relembrar, tá? Modernismo, na aula passada, nas aulas passadas, falamos sobre esse primeiro momento, esse primeira fase do modernismo no Brasil, que vai de 1922 e se estende até 1930. Essa primeira fase heróica, considerada heróica porque é a fase radical, é a fase que vai lutar contra um estilo tradicional, clássico, que vai bater de frente com a poesia parnasiana no Brasil, Já que o parnasianismo foi o que ganhou força no Brasil, foi o estilo que predominou no Brasil no final do século XIX, início do século XX. O simbolismo ele vai existir de uma maneira muito mais, como é que eu posso dizer, mais escondidinha, De uma maneira assim menos visualizada do que o parnasianismo. Então, o modernismo vai se opor a esse movimento da época, ok? Trazendo todas aquelas inovações, Todas aquelas rupturas que já vimos nas aulas passadas. Só que a partir de 1930 começa um novo momento, Começa-se a produzir um novo estilo dentro do modernismo, Vai surgir novas propostas dentro do modernismo. E é isso que nós vamos conhecer na aula de hoje. Então, vamos lá. Bem, o que vem a ser essa segunda fase do modernismo, tá? Esse segundo momento modernista também vai ser conhecido como a geração de 30. Deixa eu botar aqui, vermelhinho, tá? Também vai ser conhecido como a geração de 30. Essa fase, ela é marcada e é conhecida, meninos, como a fase de consolidação dos ideais modernistas. Enquanto nós temos a primeira fase heróica, por ser radical, por romper, por trazer as rupturas, a segunda fase é a fase de consolidar todas essas rupturas. Nesse momento aqui, o modernismo ele já se faz presente, ele já começa a ser aceito pela camada artística, pelos consumidores de arte no Brasil. Então, o modernismo ele começa a ser aceito, começa a ser entendido, A proposta modernista ela vai ganhando espaço, tá? E por conta disso, os modernistas que vão surgir a partir de 30, eles não vão abandonar a primeira geração, a primeira fase. A primeira fase vai se fazer presente,
Porém, agora, o modernismo é consolidado, ele é respeitado. Então, esses novos escritores, poetas, romancistas vão permitir que os outros estilos literários também possam fazer parte da segunda fase, tá? Eles são menos radicais, né? Por quê? Porque já temos um estilo que se faz presente, já temos um estilo que vai ser respeitado. Então é nesse momento que se marca, né, uma maior maturidade estética, né, muito mais do que na primeira fase, porque a primeira fase é essa fase de luta, essa fase muito radical. A segunda vai ter a primeira fase, vai ter todas essas conquistas, como a liberdade de escrita, né? Os versos livres e brancos. Nós vamos ter aí a questão da linguagem, a linguagem puramente brasileira, essa linguagem coloquial que predomina a poesia da primeira fase, não só a poesia, mas a prosa também. Isso também vai se fazer presente na segunda fase. Mas é possível conviver também com os estilos clássicos. Os poetas da segunda geração, eles são mais maduros nesse sentido, tá? Há um aprofundamento agora de uma poesia também filosófica, tá? Há a presença da filosofia que vai se fazer presente, né, nesse segundo momento. O objetivo dessa fase era trazer ao leitor um aprofundamento, deixa eu só arrumar aqui, meninos, um aprofundamento em temas filosóficos como, tá? O estar no mundo, onde está Deus. Agora, a poesia não é só nacionalista. O modernismo não é só nacionalista, não é só esse ideal de ruptura ou de valorização dos elementos nacionais, mas sim trazer o eu para essa literatura, toda a subjetividade, trazer esse aprofundamento, essa reflexão para o modernismo também, ok? Marcados aí então pela introspecção do eu lírico. Então a gente vai ver que as poesias desse momento, elas também passam pela essa introspecção. Também traz a realidade social brasileira, foco no regionalismo. Peraí, ficou errado aqui, deixa eu só arrumar. Regionalismo e nas diferenças sociais. Por isso, o quadro aqui atrás, né, gente? Para representar essa nova temática desse momento, ok? Mas para a gente poder entender essa nova temática, né? Por que partir para o filosófico? Por que partir para o social? Por que não ficar preso a esses elementos brasileiros? O que acontece nesse momento que exige dos modernistas também uma transformação? Bem, vamos pensar juntos nesse contexto histórico. Estamos falando aqui, né, de um momento pós-crise de 29 em Nova York. A gente tem aí, né, a queda da bolsa que vai gerar uma crise mundial. Claro que isso vai chegar ao Brasil, tá? Então a gente tem países agora nesse momento mergulhados numa grande crise econômica e, claro, se mexeu com a economia, mexe com o social, mexe com o político, tá? Então temos um mundo em crise, temos um mundo em conflito, tá? Até onde os ideais capitalistas estão dando certos nesse momento. Isso faz surgir diversos governos totalitários e ditatoriais, tá? Na Europa e, claro, isso vai também refletir no Brasil. Não só na Europa, mas como aqui nós vamos também viver esse momento de ditadura, tá? Então aí você tem a ascensão do fascismo, do nazismo, né? O socialismo, né? Mais radical, né? Na União Soviética. Né? Você vai ter ditaduras nesses lugares representando esse estilo econômico.
tá? No Brasil, nós vamos ter aí o governo de Getúlio Vargas, que vai também ter esse lado, né, totalitário, né? Também vamos viver esse momento de ditadura aqui. Além do aumento do desemprego, a falência de fábricas, fome, miséria, no Brasil, a Revolução de 30 representou um golpe de Estado. Vocês sabem, pela história, que Getúlio Vargas chega ao poder através de um golpe, né? O presidente da República, Washington Luiz, foi deposto, impedindo assim a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi o início da Era Vargas e o fim das oligarquias em Minas Gerais. Então, olha esse momento que o Brasil está vivendo, né? A ascensão aí de Getúlio Vargas e o fim aí da política do café com leite, ok? Então, é o fim das oligarquias Minas Gerais e São Paulo, denominado de política de café com leite. Com a chegada de Getúlio ao poder, a ditadura no país também se aproximava com o Estado Novo. A partir de 1937, nós vamos ter esse momento ditatorial também no país, tá? Por isso, essa necessidade de também se transformar, essa necessidade do modernismo abandonar um pouco do seu radicalismo e voltar o olhar também para o social, porque muita coisa está acontecendo. E se a gente pega então a Europa, é um momento, né, de Segunda Guerra. É um momento muito triste, é uma mancha na nossa história, né, na história do ser humano. Então, por isso, essa poesia voltada para esse lado mais introspectivo, para esse lado filosófico de reflexão, por isso pensar, né, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, o que é estar no mundo, onde está Deus e tudo mais. Porque olha que momento conturbado que está acontecendo nesse período, né? E por conta disso, o modernismo tem as suas mudanças. Principais autores que vão aparecer nessa segunda fase, menino. Claro que são mais, tem mais pessoas que poderíamos colocar aqui, mas eu coloquei alguns fundamentais, né, que destacam nesse período. E claro, nós vamos dar ênfase em alguns, não dá pra gente estudar todos, né, porque o nosso tempo é muito curtinho. Então, ó, Raquel de Queiroz, né, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, nós vamos encontrar na prosa, né, nos romances. Raquel de Queiroz vai ser essa primeira mulher que se destaca na prosa brasileira, que ganha destaque, que ganha nome, vai participar da Academia Brasileira de Letras. Ela, se não me engano, era prima de segundo grau de José de Alencar, então pertencia à família de José de Alencar, já vem de uma família de escritores, escreveu grandes obras, né? Grandes obras como Memorial de Maria Moura, o 15, deixa eu tentar lembrar mais alguns aqui de cabeça. Tem um que fala das Marias, né? Agora eu esqueci exatamente o nome. Graciliano Ramos, esse nós vamos nos dedicar a ele, tá? Porque ele se destaca entre todos estes. Pela sua qualidade, né? Pela sua escrita. Ele envolve 3 aspectos importantes da literatura. Quando a gente for falar dele, eu vou falar desses 3 aspectos. Ele explora todos esses aspectos que cabem dentro da literatura. Escreveu também grandes obras e nós vamos estudar uma que é Vidas Secas, né, que marca esse momento. Também vamos nos aproximar de Jorge Amado, outro escritor fantástico. Nós vamos conhecer Jorge Amado também bem de pertinho. Jorge Amado traz a Bahia, os conflitos sociais da Bahia, as questões sociais que precisavam ser tratadas na Bahia, mas que ao mesmo tempo refletem também as questões do Brasil. Érico Veríssimo,
um autor do Rio Grande do Sul, né, que vai trazer as histórias gaúchas também, né? É uma maneira de marcar o regionalismo, de falar das guerras, dos grandes heróis que existiram também no Brasil, tá? Desses quatro, vamos nos dedicar a Graciliano Ramos e Jorge Amado. Aqui na poesia, temos alguns grandes nomes. Carlos Drummond de Andrade, claro, é impossível falar de poesia da segunda geração sem falar de Drummond. Drummond é considerado um dos maiores poetas do século XX, sem dúvida alguma, um dos maiores poetas que o Brasil já teve. E vocês vão entender por quê. Vinícius de Moraes, né, com a sua poesia romântica linda e maravilhosa, mas também passa por esse lado social, né? Foi um grande músico pertencente à MPB, então ele também marca o seu espaço não só na literatura, mas também na música. Murilo Mendes, né, um poeta da nossa terra, Juiz Forando, que marca também sua passagem na segunda fase modernista. E, por fim, Cecília Meirelles, essa poetisa linda e maravilhosa que nós vamos conhecer, né, com a sua poesia super introspectiva. Ok? Então, esses autores aqui, nós vamos conhecê-los. Aqui tem a imagem deles, tá? Vamos lá para vocês. Ó, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cecília Meirelles, Érico Veríssimo, Vinícius de Moraes, Drummond e Murilo Mendes. Ok? Nós vamos conhecer um pouco dessas figuras aí, né? Como eu disse, dando ênfase a Graciliano Ramos, Jorge Amado, Cecília Meirelles e o grandíssimo Drummond. Ok? Bem, principais características desse momento. A influência do realismo e romantismo, né? Como eu disse para vocês, é agora nesse momento que a segunda fase vai permitir a retomada de outros estilos. Outros estilos vão fazer parte do segundo momento modernista. Não se fica preso ao radicalismo, né, da mudança que se tinha na primeira fase. Né? Na primeira fase você tinha assim, uma escrita muito radical, a fim mesmo de eliminar os traços anteriores, dos traços do parnasianismo, do simbolismo, traços do século XIX. Com a segunda fase, o século XIX ele volta a pertencer à literatura, né? Só que agora com outro olhar. O romantismo que aparece aqui não é o mesmo romantismo do século XIX. A gente tem influência desse romantismo. Claro que o amor e a declaração amorosa vai fazer parte desse segundo momento, só que uma pegada modernista. O realismo, ele se faz presente principalmente nas prosas regionalistas, tá? As características naturalistas, como determinismo, também vão aparecer aqui, só que agora você tem personagens que vão poder refletir sobre o que eles vivem. Eles não são apenas colocados no ambiente e vão reagir a esse ambiente. Eles vão refletir o ambiente em que vive, tá? Nacionalismo, universalismo, regionalismo, tudo isso vai estar presente nesse momento, tá? É um momento, gente, de grande produção, tá? Na literatura brasileira. Se produziu demais na geração de 30. Por quê? Se envolve todos esses aspectos, né? Não tem, assim, um único aspecto que vai prevalecer. Muita coisa agora volta, então é possível agradar gregos e troianos nesse segundo momento. Nacionalismo vai estar presente porque é um retrato do país, é um retrato da nossa cultura, há uma exaltação dessa cultura, né, brasileira também nesses textos. O universalismo se dá através da poesia, dessa poesia filosófica que traz o questionamento filosófico.
E o regionalismo através dessas prosas, as prosas que vão mostrar certas regiões do país, certas condições de cada região. Claro, realidade social vai estar presente. Então, quando a gente pega aí Graciliano Ramos, Jorge Amado, eles vão se aprofundar nas questões sociais e políticas nordestinas, né? Então, a gente vai ter aí escritores que vão falar do sertão brasileiro, como Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz, né? Também dá ênfase. A gente tem o Jorge Amado, que não vai falar exatamente do Nordeste todo, não vai falar do sertão, mas vai dar uma ênfase no estado da Bahia. O estado da Bahia se torna protagonista de suas obras e ali ele traz as diferenças sociais, né? Traz personagens marginalizados que são abandonados pela economia, pela política, pela própria sociedade. Então ele discute o viver desses personagens nos seus textos, o comportamento da sociedade baiana, ele discute a elite baiana, ele traz a questão política, o coronelismo, né, que vai predominar nesse momento, que sempre predominou no Brasil, né, mas ali ele traz, ele denuncia o quanto que aquilo influencia na política brasileira, tá? Então, realidade social, cultural e econômica vão se fazer presentes principalmente na prosa regionalista. Valorização da cultura brasileira, porque exatamente por dar foco nessas regiões, as culturas regionais vão se destacar nessas obras. Influência, claro, né, da psicanálise, a gente já tinha visto isso na primeira fase, no primeiro momento, ela vai continuar aí presente. Temática cotidiana e linguagem coloquial, e agora a gente tem uma linguagem regionalista, uma linguagem que demonstra cada lugar aí, cada região que vai ser focada nas obras. Então nós temos uma linguagem que vai trazer, né, o falar baiano, o falar do sertão, de certas regiões do sertão, do sul do país, né? Então a gente tem toda essa gama, essa variedade linguística sendo apresentada nos textos. O uso de versos livres e brancos, claro, vão se fazer presente. Além disso, eu posso acrescentar aqui, né, a retomada de características da literatura clássica, tá? Então a gente tem aí um retorno, né? Uma intertextualidade com o que já foi produzido. O que foi produzido não vai ser abandonado pela segunda fase, vai ser retomado, vai ser reelaborado e vai ser exposto dentro do pensamento modernista. Ok até aqui, meninos? Então, para a gente fechar a nossa aula, vamos dar uma introdução nessa poesia da segunda fase modernista. O modernismo foi caracterizado no campo da poesia pelo amadurecimento e pela ampliação das conquistas do primeiro momento dos modernistas. Como eu disse para vocês, a primeira fase, ela não vai deixar de existir, ela não vai ser abandonada, ela vai fazer parte da segunda fase modernista. Porém, há esse amadurecimento, há essa abertura para que outras formas clássicas possam também pertencer à literatura. Olha, eu sou modernista, mas não quer dizer que eu tenho que abrir mão do meu passado, de toda a produção artística feita no Brasil até então. Não, vamos resgatar essa produção artística, mas vamos dar uma carinha de modernista para elas, ok? Houve ainda a retomada de elementos simbolistas, parnasianistas. Como eu disse, você tem aí a poesia clássica
sendo retomada, mas não com os moldes clássicos. A temática clássica é retomada, a rima aparece ao lado de versos não rimados, a metrificação aparece ao lado de versos não metrificados. Há essa possibilidade de explorar tudo. Quer mais modernista do que isso, gente? Prezar pela liberdade de escrita, pela liberdade de pensamento, pela liberdade poética, ok? Então, houve ainda a retomada de elementos simbolistas. A gente vê essa retomada muito clara na poesia da Cecília Meirelles. Cecília vai ter essa pegada, aliás, ela vai passar por todo o trajeto da literatura. Você tem textos de Cecília Meirelles com características medievais, né? De uma literatura lá da Idade Média até a literatura extremamente moderna, tá? Principalmente pelos poetas que se agrupam em torno da revista Carioca Festa, né? E são esses que eu citei para vocês. Novos temas e enfoque ocorrem na poesia, como amadurecimento e solidificação da poesia moderna. Versos livres brancos misturam-se aos versos rimados e metrificados, como eu acabei de explicar para vocês. Retomada das formas simbolistas que vão aparecer, né? E surge aí duas correntes, uma corrente social e uma corrente espiritualista. Nós vamos ter a poesia que se volta aí para as questões sociais, para as questões filosóficas que podem englobar o social, e a poesia que envolve as questões filosóficas espirituais. Então, nós vamos ter duas correntes. A gente vai ver que Drummond está nessa primeira corrente. Drummond vai explorar desse lado social na sua poesia. E a gente vai ver que Cecília Meirelles está nessa segunda, né? A questão da espiritualidade se faz muito presente na poesia de Cecília. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui.